Fala galera do GV, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Gustavo em mais uma aula de História. Bom, o assunto da aula de hoje, galera, é o retorno de Getúlio Vargas durante o período da experiência democrática do Brasil, entre o Estado Novo e a ditadura militar. Bom, sobre o retorno do Vargas, a gente está falando justamente do ano de 1950. O Dutra ele concluiu o seu mandato como presidente no ano de 1900, na virada dos anos de 1949 para o início de 1950, e nesse mesmo ano vão ocorrer as eleições e na virada dos anos de 1950 para 1951 o Getúlio Vargas estará assumindo novamente o poder central do Brasil. No caso, dessa vez o Vargas ele vai se eleger de maneira direta para a cadeira da presidência. Fazendo uma revisão rápida a respeito do Vargas, ele tinha governado o país durante a chamada Era Vargas, de 1930 até 1945, certo? Bom, dentro dessa Era Vargas, nós temos o governo provisório, o governo constitucional e o Estado Novo. No governo provisório, ele é posto lá após a destituição do presidente Washington Luiz e o impedimento de que o Júlio Prestes assumisse a presidência, certo? Durante esse momento ali do governo provisório, nós temos um período onde o Vargas não é eleito, ele é posto lá e ele vai governar sem uma Constituição. Essa mesma Constituição, ela passa a existir em 1934, porém, letrinhas de rodapé na Constituição de 1934 vão estabelecer uma eleição indireta na primeira eleição pós-formulação da Constituição, que estava em vigor até então. Então, nas eleições de 1934, o Vargas é eleito de maneira indireta, ou seja, os deputados da Câmara dos Deputados vão eleger o Vargas para presidente. Antes dele fechar o seu mandato, que ele tinha sido eleito justamente pelos deputados, o Vargas ele vai dar um golpe de Estado e vai continuar no poder de 1937 até 1945. Então percebam, durante esses 15 anos, o Getúlio Vargas, apesar dele ter construído ali toda uma imagem de pai dos pobres, do cara que ajudava ali os trabalhadores, o Vargas ele ainda não tinha sido eleito de maneira direta pelo voto popular. E esse mesmo voto popular, ele se torna efetivamente um voto direcionado a partir das massas somente a partir da Constituição de 1946, onde aí sim nós vamos ter a participação das mulheres, a participação de várias partes da população que estavam excluídas das eleições durante toda a República Velha, e quando elas passaram a ter direitos ao voto, elas só conseguiram eleger governadores, porque o próprio presidente, durante a Era Vargas, ele não se tornou ali uma possibilidade de voto para a grande população, já que a grande população estava sendo governada pelo Vargas, que vinha ali articulando a sua manutenção durante esses anos sem consultar eleições, certo? Então, em 1946 nós temos uma Constituição onde o voto efetivamente é popular, e está aí a questão da experiência democrática brasileira entre os períodos de ditadura. No ano de 1950, o Vargas ele vai se eleger de maneira assim esmagadora sobre o seu adversário político, certo? E o Vargas ele vai se prevalecer ali de um discurso onde ele vai se apoiar justamente naquela imagem que ele construiu de pai dos pobres. Então, parte da população vai ter esperança de que o Vargas vai arrumar a casa, já que o Dutra, em determinados momentos do seu governo, ele tinha bagunçado um pouco as coisas, certo? Porém, o jogo político era outro agora para o Vargas. O Vargas ele não iria governar com os mecanismos políticos que ele tinha durante ali o período da Era Vargas. Muito pelo contrário, agora ele tinha um legislativo, agora a imprensa ela era muito mais forte e
os grupos de oposição, eles vão se utilizar muito bem, né, da questão ali da imprensa, a questão da movimentação, né, das massas a partir da imprensa, certo? Então, o Vargas, quando ele assume o poder em 1951, o Brasil era outro, a política era outra, certo? Bom, em 1951, então, o Vargas ele inicia esse governo que vai ser extremamente conturbado. Nós temos justamente ali, durante esses anos, né, a conclusão de que o Brasil tinha grandes fontes de petróleo. Isso já vinha sendo estudado anos antes, inclusive durante a reta final do Estado Novo, quando Vargas ainda governava o país. E agora, na década de 50, existia toda uma discussão de como esse petróleo seria administrado, certo? Durante o ano de 1952 para 1953, vai ocorrer uma verdadeira campanha no país, onde o próprio Vargas vai se tornar uma das maiores vozes a favor de dizer que o petróleo é nosso. Então, a partir de toda essa campanha dizendo que o petróleo era brasileiro e ele deveria ser organizado por uma estatal para controlar aquelas riquezas que poderiam vir a partir justamente da manipulação do petróleo. Então é criada a Petrobras por volta do ano de 1953 a partir da campanha do petróleo é nosso. Bom, durante ali esses anos iniciais do governo, o Vargas ele vai ter ali vários ministros famosos. Entre esses ministros famosos, né, que vão se tornar famosos, melhor dizendo, mais à frente, nós temos justamente o João Goulart. O João Goulart ele vai se tornar um dos presidentes do Brasil mais à frente na nossa trajetória da linha do tempo. O João Goulart, ele era um cara que seguia um pouco aquela linha do Vargas, certo? Uma linha mais trabalhista. Então, tentando ali agradar boa parte dos movimentos operários, o João Goulart ele vai aumentar em 100% o salário mínimo naquela época. O aumento ele vai ser muito grande, certo? Obviamente, no primeiro momento, os sindicatos, os trabalhadores vão ficar felizes com aquela medida. Porém, né, a médio, longo prazo, aquela medida do João Goulart vai gerar alguns problemas, certo? Por quê? Primeiro, os empresários que já eram adversários do Vargas naquele contexto, os empresários eles vão ficar mais preocupados com o que poderia acontecer à frente. E aquela medida de aumentar em 100% o salário vai pegar justamente os empresários de surpresa e eles vão ficar bastante chateados com isso. Bom, além disso, o fato dele ter aumentado o salário em 100% do dia para a noite, isso vai prejudicar muito a questão da inflação, certo? Isso hoje em dia é um debate muito grande, a questão do salário e tal. O fato é que se você tem muita gente ou melhor dizendo, se você tem muitas pessoas da população recebendo salários elevados, a tendência é que os produtos que circulam naquela sociedade, se eles não estiverem circulando em grande quantidade, eles vão justamente se tornar mais caros, certo? Então, é uma das lógicas aí da inflação, certo? Bom, dentro disso, os produtos vão começar a crescer de valor, as coisas vão ficar mais caras, algumas pessoas vão começar a ficar desempregadas e, né, os setores de oposição vão explorar bastante, né, a imprensa para queimar o Vargas, certo? E dentro do jogo político da época, nós temos três partidos importantes, como eu já falei. Nós temos a UDN, o PSD e o PTB, certo? Bom, o PTB e o PSD, o PTB era centro-esquerda, o PSD era centro e a UDN era direita, certo? Bom, os dois primeiros partidos que eu falei, o PSD e o PTB, eram partidos ligados diretamente ou indiretamente à figura do Vargas, e a UDN era a oposição. Bom, a oposição, o UDN, tinha ali como liderança um cara chamado Carlos Lacerda. E o Carlos Lacerda, ele era governador do estado da Guanabara, ou vinha a se tornar governador do estado da Guanabara. E era um cara que tinha ali, né, um local de destaque no jornal Tribuna da Imprensa. Os jornais na época eram um dos principais veículos juntamente com a rádio, certo? E esses veículos de imprensa
vinham, né, justamente atacando Vargas, membros da família do Vargas, alegando corrupção, falando que o governo dele não estava funcionando muito bem, certo? Coisas que a gente escuta até hoje, né? E esse tipo de debate, esse tipo de acusação acontece entre todos os lados, certo?